Bom, vamos falar sobre ensino técnico profissionalizante e educação para o trabalho. Por que a Fundação Ivete Vargas está se engajando, né, num projeto de criação de um espaço de discussão e de sugestões, né, nessa área, quer dizer, o jovem e o mercado de trabalho, tá? Porque isso simplesmente, né, segundo especialistas de renome internacional, é o tema de política pública, ou é o desafio de política pública mais importante do mundo atual. A gente pode se perguntar, mas por que o ensino profissionalizante, a preparação do jovem para o mercado de trabalho, de agora e do futuro, por que isso seria mais importante que a saúde, que o saneamento básico, que a mobilidade urbana, né, que o combate às drogas, né? Por que essa prioridade? Por uma razão muito simples, como explicam especialistas como o professor Kishore Singh, né, indiano, radicado na Europa há muitos anos e consultor dos órgãos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. Ele diz, olha, isso é o problema mais importante do mundo simplesmente porque ele é comum a todos os governos e a todas as sociedades. Porque, veja, existem sociedades que resolveram, né, ou pelo menos equacionaram de uma forma bem satisfatória, com grande qualidade, o problema da saúde. Tem 100% de saneamento básico, tá? Mas também elas enfrentam o desafio de como preparar, também essas sociedades enfrentam o desafio de como preparar seus jovens para o futuro profissional, né? Nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, então mais ainda, quer dizer, além dos problemas de saneamento básico, saúde, mobilidade urbana, né, nós temos também esse grande problema da educação profissional, né? Cada vez mais a mão de obra vai contar com a inteligência, com o preparo, com o conhecimento, com a informação, com a comunicação. Então, a gente se coloca diante de alguns desafios do tipo assim, ó, quais são as profissões que têm futuro e as que não têm futuro? Quais são as profissões que vão permanecer e prosperar e quais são aquelas condenadas a acabar, né? Então nós temos várias, eu vou dar só um exemplo para você. Todas as profissões envolvendo atividades padronizadas e repetitivas tenderão a acabar sendo substituídas por máquinas, né? Hoje, por exemplo, um programa de computador, um software qualquer, um aplicativo, né, faz um trabalho que antes era tarefa de vários funcionários de um escritório de contabilidade, né? Análises clínicas, laboratórios de análises clínicas, né? Exames médicos. Cada vez mais as máquinas fazem papel dos antigos laboratoristas, dos antigos analistas, né? Agora, profissões do futuro são aquelas profissões que envolvem criatividade e que envolvem sensibilidade interpessoal, né? Coisa que a máquina dificilmente terá condições de suprir sozinha, né? Então, aí mais alguns exemplos. O cuidado dos idosos. Vamos lembrar, a sociedade vai precisar cada vez menos de pediatras, porque vão nascer cada vez menos bebês, isso já está acontecendo no Brasil, né? E vão precisar de cada vez mais, não apenas geriatras, médicos especializados em problemas de saúde dos idosos, mas, digamos assim, de toda a cadeia de atendimento ao idoso. Não é só o geriatra, é o enfermeiro, a enfermeira, o cuidador, a cuidadora, né? E assim por diante, assim vai, né? É muito difícil a gente conceber um robô cuidando do idoso com o mesmo carinho, com a mesma atenção que um ser humano, tá? Então, um dos grandes desafios que a gente enfrenta nessa área é quais são as profissões que não existirão daqui a 20 anos, né, ou menos, e quais são as profissões que existirão e que a gente ainda nem é capaz de prever. No caso da geriatria, no caso do cuidado do idoso, a gente pode prever, né, porque é uma tendência, né, mas surgirão outras necessidades, surgirão outras maneiras de suprir, as quais a gente nem imagina como serão, né, no futuro. De qualquer maneira, então, para não apenas garantir a prosperidade
da economia, o bem-estar da sociedade, a riqueza das nações, não é? Vai ser preciso um engajamento de todos, governantes e governados, como eu gosto de dizer, na questão do ensino profissionalizante, da preparação do jovem para o mercado de trabalho, da educação para o trabalho. Tá? Com essa preocupação, né, que nós estamos convidando a Fundação Ivete Vargas, né, a topar esse desafio, desenvolver então esse espaço para discussão, eventos em que serão convidados inicialmente autoridades nacionais e depois, fazendo sucesso, que a gente espera que faça, algumas autoridades também de renome internacional para participarem do encaminhamento dessas discussões e a sugestão de soluções para a sociedade e para o governo. Isso é muito importante porque Ivete Vargas, que dá o nome à nossa fundação, né, a padroeira, vamos dizer assim, da nossa fundação, era uma deputada trabalhista, né, importante, sobrinha, né, do presidente Getúlio Vargas, nosso fundador, e o mandato da fundação, né, é principalmente o de cuidar de atividades educacionais, né? E dentro desse universo, né, fascinante que é a educação, né, como eu costumo dizer com meus colegas professoras e professores, eu também sou professor aposentado da UNB, Universidade de Brasília, e continuo minhas atividades docentes e de consultoria em educação até hoje, né? O magistério é uma cachaça, a gente gosta de ensinar, né? Quem gosta de ensinar vai ser professor a vida toda, e por isso é que eu vou propor, né, que paralelamente a esses eventos de informação, esclarecimento e discussão, né, sobre os rumos da educação profissional no Brasil, a gente faça também pesquisas qualitativas ou quantitativas, ou ambas, não é? Para conhecer melhor a cabeça do jovem brasileiro de norte a sul do país. Eu acho que isso vai ser um dado muito importante, porque são desafios até do ponto de vista da linguagem, quais são as palavras, quais são as expressões que essas pessoas usam, né, que são um código, né, entre esses jovens e que muitas vezes o restante da sociedade não compreende, né? Para a gente integrar esse diálogo e para fazer avançar, né, qualquer projeto nessa área, a gente precisa dialogar, né? A gente precisa estabelecer aí pontes de comunicação. Hoje, esses jovens de 15 a 25, 15 a 30, né, dificilmente algum deles, ao longo da vida, terá acompanhado várias edições do Jornal Nacional, né, ou terá lido um jornal em papel, né? Hoje essas pessoas se informam fundamentalmente pela internet e dentro da internet pelas redes sociais, né? Então é preciso que a educação também trilhe esses caminhos, também vá por aí, né? Seja mais digital, seja mais interativa, não é? Esteja mais presente no dia a dia das pessoas, não é? Porque a gente pode até às vezes lamentar quanto de conteúdo ruim, negativo é transmitido por esses canais. Mas a gente tem que pensar também quanta coisa boa a gente pode usar esses canais para transmitir, né, e para comunicar. De todas as experiências profissionais, acadêmicas, intelectuais que eu tive na minha vida, não é, a mais gratificante, sem dúvida, né, foram os quase 10 anos, né, de consultoria que, juntamente com o antropólogo Roberto da Mata, né, hoje na PUC do Rio de Janeiro, né, e um dos intelectuais, um dos cientistas sociais mais respeitados do Brasil e conhecido no mundo inteiro, nós dois desenvolvemos para o Departamento Nacional do Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, vinculado à CNI, Confederação Nacional da Indústria, né? Nós tivemos ali a oportunidade de testar ideias, de conhecer melhor, né, esses jovens, né, que buscam o ensino profissionalizante, não é? E até de refletir sobre questões muito profundas, né, e muito antigas, mas que, digamos assim, se refletem nos problemas que a sociedade brasileira enfrenta no seu dia a dia. Um dos objetivos iniciais da gente, né, naquele momento ali, quando o Senai nos contratou, foi descobrir,
né, por que, como e até que ponto a nossa longa experiência histórica com a escravidão, veja, o Brasil teve quase 400 anos de escravidão antes da abolição da escravatura, né? Então, como é que um país tão profundamente marcado, tão longamente marcado pela escravidão, como é que um país lida com a questão do trabalho manual? O trabalho manual, tradicionalmente, era desprezado, felizmente cada vez menos desprezado no Brasil, por causa disso, não é? Quer dizer, trabalho manual era coisa de escravo. Então, a pessoa, até para se sentir mais digna e com chances de progredir na sociedade, queria distância do trabalho manual. Hoje a gente vê que com as mudanças da sociedade, até algum ponto, até certo ponto espero, com a nossa contribuição, com a contribuição das nossas pesquisas para o Senai, que depois o Senai disseminou através das suas campanhas de informação, das suas publicações, né? Isso está mudando. Hoje os jovens percebem, né, que o caminho para a realização profissional, não é? E até para a prosperidade pessoal, né, não precisa passar sempre, necessariamente, por um diploma universitário, né? Muitas vezes ele vai encontrar a sua realização e o seu sustento, o seu meio de vida, né, em profissões técnicas de nível médio ou superiores de tecnólogo, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa que o maior número possível de jovens, né, tenha acesso a essas informações, tá? E a essas opções de crescimento pessoal e profissional. Porque, afinal de contas, ao contrário de países desenvolvidos, né, onde 40% ou mais dos jovens, né, também tem uma educação profissionalizante, paralelamente à educação geral, aqui no Brasil, 10% se muito, 12%. Né? É preciso aumentar essa percentagem de jovens engajados também na educação profissional, não é? Para ajudá-los não apenas a encontrar o seu lugar na vida e no mercado de trabalho, mas também colaborar para o aumento da produtividade e da competitividade da nossa economia.